Olá! Hoje vamos mergulhar numa daquelas coisas que, assim, a gente sente no dia a dia, mas raramente para pensar. Por que uma lei de trânsito é a mesma no país inteiro, mas a regra sobre o horário do comércio muda de uma cidade para outra? Essa pergunta, olha, vai direto no coração do nosso pacto federativo, né? A resposta está toda na Constituição. Ela funciona quase como um manual de instruções do Brasil, distribuindo as tarefas para cada nível de governo: União, estados, municípios. Exato, é uma arquitetura bem complexa. Muito. E a nossa ideia hoje, com base nas fontes que a gente analisou, é justamente explorar essa arquitetura. Tentar entender a lógica por trás da divisão de poder. Quem pode criar as leis e quem, sei lá, tem que executar as tarefas. E isso define tudo, né? Define se a prefeitura da sua cidade pode multar um banco pela demora na fila ou não. É bem prático. Vamos falar de competência exclusiva, privativa, concorrente. Nomes que assustam um pouco, mas que a gente vai descomplicar. E para a gente não se perder nesse labirinto, eu sugiro começarmos pelo topo, pela esfera de maior abrangência, as competências da União. Perfeito. Vamos começar pelo geral. A primeira grande caixinha de poder que a fonte aponta, lá no artigo 21, é a tal da competência exclusiva da União. O nome já é bem forte, mas o que a torna tão exclusiva? Então, os exemplos parecem óbvios, né? Declarar guerra, emitir moeda. É claro que a prefeitura de uma cidade não vai assinar um tratado com o Japão. O ponto central aqui, e essa é a primeira grande distinção da nossa conversa, é a natureza dessa competência. A exclusiva é de caráter administrativo ou material. Não se trata de criar leis, mas de fazer coisas, de executar. Ah, entendi. É sobre ação, exato. E a característica principal, o que a define mesmo, é ser indelegável. É uma lista de tarefas que só e unicamente a União pode cumprir. Ninguém mais. Certo, uma lista de ações. Mas essa rigidez me chama a atenção. Se a competência é indelegável, o que acontece se a União for, digamos, negligente? Se ela não cuida direito das fronteiras, que é um exemplo da fonte, um Estado fica de mãos atadas? É uma crítica pertinente e um ponto de tensão real no nosso federalismo. A lógica por trás disso é garantir a soberania e a unidade nacional. Imagine o caos se cada estado pudesse ter sua própria política externa. Seria o fim do país. Seria o fim do país como a gente conhece. Então, a Constituição opta por essa centralização em nome da segurança. Mesmo que isso, na prática, possa gerar um problema de omissão que os estados não podem resolver. Entendi. O risco da desordem é visto como maior que o risco da ineficiência. E sobre o outro exemplo que eu citei, o da atividade nuclear, a fonte dá um destaque para isso. Sim, porque é o exemplo máximo desse controle. A Constituição é muito clara. A atividade nuclear no Brasil só para fins pacíficos. Precisa de aprovação do Congresso e a responsabilidade por qualquer dano, qualquer acidente, independe de culpa. A União paga e pronto. Ok, então a competência exclusiva é sobre fazer e é intransferível. Mas eu vejo nas fontes que a União também tem o poder de legislar sobre temas gigantescos, tipo direito civil, trânsito. Isso é diferente, né? Ótima transição. Como a Constituição chama essa competência para criar as leis? Aí a gente entra na segunda categoria, a competência privativa da União, que está lá no artigo 22. E aqui está a diferença fundamental que você percebeu. A competência privativa é de natureza legislativa. Se a exclusiva é sobre fazer, a privativa é sobre normatizar. Ação versus norma. Mas se as duas são da União, por que a diferença de nome? Qual o pulo do gato? A diferença é a flexibilidade. Essa é a palavra-chave. Ao contrário da exclusiva, a competência privativa pode ser delegada. Ah! A Constituição abre uma porta. Por meio de uma lei complementar, a União pode autorizar os estados a legislarem sobre pontos específicos dentro daquelas matérias. É como se a União dissesse: olha, a caneta para escrever a lei é minha, mas nesse assunto aqui eu te empresto para você fazer um ajuste. Isso muda tudo. É um centralismo com uma válvula de escape. Vamos pegar o exemplo do trânsito. É competência privativa da União, certo? Como isso funciona na prática?
Exatamente. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal. Vale no país todo. Por causa disso, o Supremo, o STF, já declarou inconstitucionais várias leis estaduais que tentaram, assim, inovar no assunto. Tipo o quê? Por exemplo, uma lei de um estado que queria obrigar um kit de primeiros socorros diferente do nacional. Ou outra que tentava mudar as regras de instalação de radares. O STF barrou e disse não. Essa matéria é privativa da União para garantir um padrão. A sua carteira de motorista tem que valer em qualquer estrada, né? Faz todo sentido. A fonte também cita um caso sobre telecomunicações, que é bem interessante. Sim, um clássico. Vários estados criaram leis para obrigar as operadoras de telefonia a estender promoções de clientes novos para os antigos. A intenção parece boa. A intenção era ótima, proteger o consumidor. Mas o STF derrubou. Argumentou que isso invade a competência privativa da União de legislar sobre telecomunicações, que precisa ser um sistema integrado nacionalmente. Entendi. Mas isso não é um pouco, sei lá, contraproducente? A centralização cria um mercado único, mas ao mesmo tempo pode impedir que um estado teste uma regra boa de proteção ao consumidor que depois poderia ser adotado no resto do país. Essa é a grande tensão do modelo. A padronização nacional dá segurança jurídica, previsibilidade. Mas o preço que se paga, muitas vezes, é uma menor capacidade de inovação regional. É um equilíbrio delicado. Certo. Então já separamos bem. Exclusiva é fazer e é indelegável, privativa é legislar e é delegável. Mas e quando o assunto claramente interessa todo mundo ao mesmo tempo? União, estados, municípios. Aí entra a tal da competência concorrente, né? Isso. O nome já sugere uma certa confusão, uma corrida para ver quem legisla primeiro. Parece uma corrida, mas é mais como uma dança coreografada, com regras bem claras sobre quem lidera o passo. Essa competência, do artigo 24, cobre áreas cruciais como o direito tributário, meio ambiente, defesa do consumidor. E como funciona essa coreografia na prática? Quem começa a dança? A União sempre lidera. A regra é: a União estabelece as normas gerais. Ela desenha o esqueleto da lei. Em seguida, os estados e o Distrito Federal exercem a competência suplementar, ou seja, eles vestem esse esqueleto, colocam a musculatura, os detalhes que atendem às suas realidades. Ok, mas e se a União dormir no ponto? Se ela não criar as tais normas gerais, os estados ficam esperando para sempre? Não, e aqui entra um mecanismo fascinante. Na omissão da União, os estados ganham competência legislativa plena. Eles podem criar a lei inteira, do começo ao fim. Ah, interessante. Mas, e essa é a famosa pegadinha da superveniência, se tempos depois a União finalmente acordar e criar a sua norma geral, a lei estadual não é revogada. Ela tem sua eficácia suspensa só naquilo que for contrário à nova lei federal. Uau! Peraí, então uma lei estadual pode ficar adormecida por anos e se a lei federal for revogada, ela acorda e volta a valer? Exatamente. Ela fica em estado de latência. Um exemplo prático: meio ambiente. A União estabelece numa lei geral que a proteção de margem de rio é de, no mínimo, 30 metros. Um estado com um bioma mais sensível pode criar uma lei suplementar, aumentando essa faixa para 50 metros no seu território. Perfeitamente válido. Ele está tornando a regra mais rigorosa. Entendi. Mas a fonte também fala da competência comum no artigo 23, e os exemplos são parecidos. Cuidar da saúde, proteger o meio ambiente. De novo, qual a diferença para concorrente? É a mesma diferença que a gente viu no início. Voltamos para a nossa regra de ouro: fazer versus legislar. A competência concorrente é sobre legislar. A comum é sobre fazer, é de natureza administrativa. Ah, então é um grande mutirão. É um mutirão federativo, todos têm o dever de agir. Não tem hierarquia de quem manda mais. É cooperação. Certo. Na competência comum, então, todo mundo tem que colocar a mão na massa. Perfeito. Cuidar da saúde, por exemplo. A União, os estados e os municípios têm, todos, a responsabilidade de construir hospitais, organizar vacinação. A ideia é que eles cooperem para que o serviço chegue na ponta. Ok. Já subimos a montanha da União,
Descemos pela cooperação, agora vamos para o nível mais próximo da vida da gente, os municípios. O artigo 30 fala em interesse local, mas isso soa incrivelmente vago. Essa vagueza é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior fraqueza da autonomia municipal. A principal competência do município é legislar sobre assuntos de interesse local e, além disso, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Adaptar as grandes regras para a cidade. É aqui que deve ter briga judicial o tempo todo, porque o que é interesse local para o prefeito pode não ser para o governador. As fontes trazem exemplos disso que foram parar no STF, como o horário do comércio. Exato. O STF decidiu que o horário de funcionamento das lojas é sim assunto de interesse local. A lógica é que cada cidade tem sua dinâmica, sua vocação, e a prefeitura quem melhor entende isso. Ok, isso parece razoável. Mas aí vem o caso do horário dos bancos. Parece a mesma coisa, mas a decisão do STF foi o oposto, né? Foi o oposto. E a justificativa é muito sutil. O STF entendeu que o horário das agências bancárias não é de interesse local, porque afeta o sistema financeiro nacional, que é competência da União. Mexer no horário aqui poderia impactar a compensação de cheques no país todo. Que linha tênue. Mas o mais surpreendente para mim foi a decisão sobre o tempo de espera nas filas dos bancos. Se o horário não pode, por que a fila pode? Essa decisão é fantástica. O STF considerou que legislar sobre o tempo máximo de espera na fila é sim de interesse local. A Corte fez uma distinção genial. O horário do banco se refere à operação financeira, que é nacional. Já o tempo na fila se refere ao serviço prestado ao cidadão, ao conforto do consumidor local. A ficha caiu agora. Portanto, o município pode sim criar uma lei multando um banco por uma fila que diz respeito a seus cidadãos. Isso dá um poder muito direto para os municípios. Antes de fechar, uma curiosidade. Falamos de estados e municípios. Onde o Distrito Federal se encaixa nisso? Ele é um bicho diferente. O Distrito Federal é um híbrido, uma criação única. Ele não se divide em municípios. Então ele acumula as competências dos estados e também dos municípios. Ele cobra tanto impostos estaduais como ICMS, quanto os municipais, como IPTU. É um 2 em 1 federativo. Ok, vamos tentar amarrar isso tudo. A lógica geral parece ser: competências exclusivas e comuns são sobre ação, sobre fazer, já as privativas e concorrentes são sobre criação de leis. É um sistema que centraliza o que é estratégico, mas tenta dar flexibilidade para as realidades locais. O que tudo isso significa no final? Significa que nosso sistema é uma busca constante por equilíbrio. Um federalismo cooperativo, como os teóricos gostam de chamar. É uma tentativa de harmonizar a necessidade de um Brasil coeso com o respeito a um país que é, na verdade, um continente de diversidades. É um quebra-cabeça complexo. E o que me chama a atenção, depois de toda essa análise, é que, para cada regra dessa que a gente falou, parece que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal definindo onde a linha realmente passa. É o STF que diz se a fila do banco é interesse local ou não. Exatamente. Parece que o verdadeiro arquiteto do nosso federalismo, na prática, é o judiciário. Exatamente. E isso me leva a um pensamento final para nossa reflexão. As fontes deixam claro que, apesar de todo esse detalhamento da Constituição, a palavra final sobre quem pode o quê é quase sempre do STF. Isso levanta uma questão. Um modelo que depende tanto de um árbitro judicial para funcionar é o mais eficiente? Ou essa constante judicialização da política é talvez uma característica inevitável e até necessária para manter de pé um pacto federativo tão complexo e cheio de tensões como o brasileiro?